Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo, dando sequência aí aos vídeos dos fundos da Vinci Partners, vamos falar aqui do Vinci Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório de desempenho mensal ou relatório gerencial de novembro de 2022. Então, fique conosco para você saber qual foi a performance do Vinci Logística no mês de novembro. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e deixe seu like, é tudo de graça, mas você ajuda bastante a gente aqui a desenvolver nosso trabalho no YouTube. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, também assim como o nosso link do nosso canal do Telegram, tá? No nosso grupo lá, conversa com outros investidores, troca experiência também conosco lá no nosso grupo do Telegram, ok? Vamos lá então, Vinci Logística. Vamos ver aqui algumas informações, né, para quem não conhece o fundo, para quem estuda o fundo, né? Bom, ele é um fundo gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust, código de negociação na bolsa VILG11, classificação segundo a Ambima Logística, né? Apesar de ter imóveis industriais, né, mas não tem essa classificação dentro da Ambima. Valor de mercado da cota caiu bastante nesse mês de novembro, caiu mais ainda nesses primeiros dias aí, primeiras 2 semanas de dezembro, tá? Fundo hoje, só hoje, caiu mais de 2,5%, hoje dia 14 de dezembro, dia de pagamento de proventos, né? Então, no dia 30 do 11 fechou 99,93 e o valor patrimonial dele está 113,68. Então, quem é cotista como eu sou, né, aproveitar aí, baixar o preço médio, né, um bom fundo com bons imóveis, apesar de ter tido aí uma vacância bem relevante aí nesse último mês para cá, né, a gente vai ver também isso mais para frente. O fundo tem quase 15 milhões de cotas emitidas, mais de 156 mil cotistas. Se você é um deles, assim como eu sou, se inscreva no canal que todos os meses a gente faz a leitura aqui do relatório gerencial do VILG11 acompanhando o que a gestão está fazendo, então se inscreva lá e acompanhe também conosco. Bom, o fundo praticamente que deve pagar aqui 0,75% de taxa de administração e gestão, né, já que o fundo tem um valor superior a R$ 1 bilhão em ativos, né, em patrimônio, né, e também valor de mercado, fundo bilionário. Taxa de performance também tem 20% do que esse da IPCA, mais um spread de 6%. Ele é ao ano, né, não vem essa conta aqui para gente, mas provavelmente o fundo não está pagando essa taxa de performance. E os destaques aqui que aconteceram no mês de novembro, o fundo renovou por mais 36 meses a partir de setembro de 2023 com a Privalha, tá? Então vai até setembro de 26 agora esse contrato, tem as especificações mais para baixo, a gente vai ver. 60 60 meses, né? É um novo contrato lá no Parque Logístico Osasco, que alugou o módulo 5, né, para uma empresa aí, também vai ver o detalhamento mais para baixo, e 4 anos é o prazo médio de vencimento atual dos contratos do fundo após a renovação do contrato com a Privalha lá no imóvel de Extrema. Bom, vamos ver mais para baixo aqui. Aqui são os comentários do gestor a respeito do cenário macroeconômico, né? Então a gente tem visto aí muitos papéis caindo no mercado. Faça uma leitura aqui do né, o que a gestão está enxergando de mercado, né? O que eu tenho visto aí praticamente nesse mês de novembro por conta da transição de governo, né? Toda hora pipoca uma notícia, uma bomba que faz aí o Ibovespa cair, os papéis tudo caírem aí. Para mim é um bom momento, né, para a gente poder entrar em certos papéis aí que estavam muito caros alguns meses atrás, né? Eu tenho aproveitado e comprado alguns papéis. Mas basicamente o que tem feito cair, na minha opinião, é exatamente essa transição, essa PEC aí, né? Onde pode ocasionar um aumento de inflação nos próximos meses, né? E também da taxa Selic por conta de ser um governo, né, mais expansionista com relação ao investimento em infraestrutura, né? Então, e no cenário internacional, a gente ainda vê aí o cenário de inflação, né, pelos países, né, mais envolvidos, que também tem feito muitos investidores irem, principalmente investir lá nos Estados Unidos por conta da alta de juros lá, né, e ficando mais atrativos os papéis que lá são negociados. Bom, vamos falar do fundo, né? Renovação de contrato da Privalha. Então, o fundo, como eu falei, renovou por mais 36 meses a partir de setembro de 2023, que era o vencimento do contrato atual, né? Então, o fundo que ocupa 100% do centro de distribuição lá de Extrema, um imóvel que foi
né, configurado, né, para Privalia, vamos dizer assim, né, modalidade Budget Suite, né? Então, BTS chamado, né? Então, acabou esse contrato. Agora o fundo fez um contrato típico, né, de mais 3 anos, né, a partir de setembro. Então, o contrato que tinha uma modalidade atípica, agora tem uma modalidade típica, né? E o contrato de locação representa 6% da receita do fundo, né? Então tem uma relevância bem significativa, né? E corresponde a 5 centavos por cota dessa receita, né? Que o fundo ofere todos os meses, tá? Então, com isso, o prazo médio de vencimento dos contratos passa a ser 3,8 anos, tá? Então, contrato importante para o fundo, né? Então já se antecipou aí, já renovou até setembro de 2026. Nova locação no Parque Logístico Osasco, o fundo em novembro então celebrou um novo contrato aí com uma empresa de setor de mini mercados, né? Então, módulo 5, quase 6 mil metros quadrados, que o inquilino vai ocupar nesse imóvel. É a empresa Smart Break, né? O Break, pioneira do setor de mini mercados, e acaba de receber um aporte relevante de um grupo investidor, então está ampliando seus negócios aí na sua localização. Então, nova locação para o fundo. Obras do Castelo 57 Business Park segue aí, né? Segue andando. O fundo vai ter participação de 80% nesse condomínio logístico. Previsão de entrega, se não me engano, agora em fevereiro de 2023, né? Entre janeiro e fevereiro de 2023. Tinha uma previsão agora era para o último semestre, né? Último trimestre desse ano de 2022, então foi revisado e prorrogado, vai ser entregue entre janeiro e fevereiro de 23. Então tem aqui as fotos do empreendimento, tem construção, né? Baixa o relatório aí e veja com mais detalhes essas fotos aí do empreendimento. Deixa eu baixar aqui, né? Bom, vamos falar aqui da performance do fundo. Então o resultado do fundo no mês foi de 12 milhões de reais, né? Um pouco mais de 12 milhões. O fundo não tem uma alavancagem alta, né? Em relação ao seu patrimônio, né? Então tem aqui uma despesas financeiras de quase 1 milhão de reais dos imóveis financiados, né? E a receita financeira foi de mais de 500 mil reais que o fundo teve nesse mês de novembro. Taxa de administração e gestão, um pouco mais de 1 milhão de reais, e o fundo então teve um resultado total de 9,8 milhões e distribuiu 10,8 milhões, 1 milhão de reais a mais, né? Novembro aqui então teve um resultado menor do que a distribuição, só que no acumulado aí de 2022, os resultados ainda superam a distribuição em 2 centavos por cota, tá? Então o fundo ainda está aí com caixa saudável e o resultado acumulado não distribuído está em torno de 23 centavos por cota, usou 7 centavos para complementar o do mês de novembro e manter a expectativa de distribuição aqui nesse segundo semestre em 72 centavos de distribuição, e o fundo ratifica a expectativa, né, entre 70 e 73 centavos nesse segundo semestre e mantendo aí os 72 centavos de distribuição em todos os meses. Bom, dentro da rentabilidade, o fundo caiu bastante de cota, né? O que a gente observou nos fundos de tijolo com os meses de deflação foi uma alta, né, dos fundos de tijolo, né? E com a volta da inflação e alguns acontecimentos de mercado, os fundos de tijolo despencando novamente, né? O fundo aqui teve uma rentabilidade negativa em novembro de 7,9%, distribuição foi de 0,7%, então uma rentabilidade bruta de 7,2% negativo no mês de novembro, né? E o IFIX foi 4,2% negativo, o Ibovespa também, então tudo despencou nesse mês de novembro, né? E segue despencando no mês de dezembro ainda com mais força. Bom, vamos seguindo aqui mais para baixo, ele fala aqui sobre as negociações, a liquidez do fundo, né, que manteve-se ali próximo a um pouco mais de 2 milhões de reais, né? O fundo segue aí também aumentando a quantidade de cotistas, agora em 156, mais de 156 mil cotistas, tá? Eu sou um desses cotistas, tá? Isso representa aí o VILG11 na minha carteira em torno de 3%, 3 a 4% da minha carteira. E se você é cotista também, se inscreva aí, que todos os meses, então, como eu falei, a gente acompanha aqui o VILG11 no canal. O giro de cotas até que foi baixo, né? 2,7% de giro de cotas nesse mês. Opa! Vamos equilibrar aqui, manter o percentual que estava antes. Aí, vamos lá, vamos organizar aqui.
Vamos lá seguindo com o relatório. Carteira do fundo, né? Então, acompanhando aqui como anda, né, as obrigações do fundo, os imóveis, né? O fundo tem quase 2 bilhões em imóveis, né? Aplicações financeiras 65 mil reais. Praticamente é o caixa do fundo, né? As obrigações financeiras até que são baixas, né? As alavancagens, como eu falei, do fundo, né? 266 milhões de reais, o fundo de quase 2 bi, né? E o patrimônio líquido hoje do fundo está em 1 bilhão e 700 mil reais. E essas são as obrigações que o fundo tem. Aqui mais para baixo, né? Vamos ver que esse mouse não está legalzinho. Vamos ver aqui as obrigações. O fundo tem aqui 3 CRIs, né? Inclusive um do Castelo 57 que está em obra, né? Então, as obrigações aí que seguem até a próxima década, né? Década de 30. E todas indexadas ao IPCA. Bom, vamos seguir então aqui. Fundo, falando sobre os indicadores operacionais, o fundo está praticamente aí muito próximo na receita média de aluguel de mercado, né? Está um pouquinho maior do que a de mercado, menor, né? Do que do VILG11, né? Que está em torno de R$ 20,80 por metro quadrado, e a de mercado está em torno de R$ 22,1 por metro quadrado. Fundo que estava com muito tempo, né, com uma taxa de ocupação ali de 100%, caiu um pouquinho em agosto e despencou no mês de novembro com a saída de alguns inquilinos de 2 imóveis, né? Agora está em torno aí muito próximo ao de mercado, em torno de 90,2% de taxa de ocupação. E a inadimplência no mês de novembro foi de 2,14%. Aqui é o portfólio do fundo, né? Então, falando aqui da distribuição e a diversificação em relação aos aluguéis e aos inquilinos. Bom, em relação aos inquilinos, aqui tem algumas informações de portfólio, né? São 16 imóveis que o fundo possui em 7 estados no Brasil, mais de 600 mil metros quadrados de área bruta própria, locável, né? E 67 locatários diversos. Tá? O fundo tem uma concentração maior aqui das receitas vindas da empresa Tokstok, né? E a que ele renovou é essa aqui, né? 6% da Privalha, né? Então, também é uma das empresas com um percentual relevante em relação à receita do fundo. Mais para baixo a gente vê o tipo de contrato, então são 77% de contratos típicos e 23% atípicos. E o e-commerce, transporte e logística são os segmentos que dominam aí praticamente os segmentos de atuação dos locatários, e o fundo tem uma concentração maior no estado de Minas Gerais, 33% da receita vem desse estado. Falando aqui do prazo médio dos contratos de vencimento, está agora atualmente em 4 anos, né? Prazo de vencimento médio dos contratos, a maioria vence a partir de 2025, né? Então tem aí um prazo longo de vencimento dos contratos, e a maioria são reajustados pelo IPCA 74%, e 11% vão ser reajustados agora no mês de dezembro, todos pelo IPCA, tá? Aqui são os tipos de multa, né? O tipo de aviso prévio também praticada. E aqui são os imóveis que o fundo tem na sua carteira. Então você pode baixar o relatório aí, fazer essa leitura mais detalhada das localizações, né? Verificar se realmente o imóvel tem uma localização boa para a área logística, né? O fundo tem ali alguns imóveis em Extrema, que é um grande polo logístico aí, grandes fundos. Tem imóveis logísticos nessa região. Tem ali uma localização privilegiada ali com relação às distribuições, principalmente das empresas de e-commerce, né? Utilizam lá o Extrema como um polo logístico, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do VILG11, fundo de logística. Grande queda na ocupação do fundo, mas o fundo segue aí, né? O fundo segue um fundo bom, né? Na minha opinião. Agora o preço está bem atrativo, caiu bastante de preço aí no mercado, então uma boa opção para entrar, na minha opinião. Eu estou avaliando o fundo aí, comprando algumas cotas para reduzir inclusive o preço médio e aumentar minha participação no fundo, que é um bom fundo para eu investir para o longo prazo, ok? Não é nenhuma indicação de compra e nem de venda, tá? Estou dando minha opinião também como cotista do fundo, né? Eu opino basicamente naquilo que eu também invisto, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.